Com muita alegria, eu sou da amada Igreja Papai do Senhor, amém? Gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Enquanto os irmãos procuram, primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, também ao nosso pastor Saldeli, ao nosso irmão presbítero Rui e todo o corpo de obreiros juntamente com a igreja. E a palavra do Senhor diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Foi uma mensagem que o Senhor falou comigo. E quando a gente começa a meditar nesta passagem, onde o Senhor chama a atenção de Pedro, antes de tudo eu queria introduzir um pouco o contexto geral de como chegou esta fala de Jesus a Pedro. Era a Páscoa, mais conhecida como Festa dos Pães Sem Fermento. E neste dia de Páscoa foi onde Satanás toma a vida de um dos discípulos de Jesus, Judas, onde planeja entregar Jesus àqueles que perseguiam o Mestre. Decorrendo do capítulo 22, a gente vai ver que Jesus está preocupado com o planejamento da ceia. Manda Pedro e João encontrar com um homem para que fosse organizada a ceia. Chegando lá, Jesus se assenta na mesa com todos os discípulos, Judas também neste corpo, e o Senhor relembra mais uma vez que o tempo dele estava se findando nesta terra. E quando a gente vê isso, a gente vai chegar numa parte onde acontece uma discussão entre os discípulos, porque o mestre está indo. E já não é a primeira vez que ele está falando conosco. E isso traz uma discussão entre os discípulos. E quem é o maior entre nós? Certamente estavam se pensando, quem é que vai ficar no comando agora? Não tem como 12 se mandar sozinho. Alguém tem que dar ordem. Eles estavam acostumados nessa missão que Jesus teve de 3 anos e meio, ele estava acostumado com isso. E certamente Jesus chama a atenção de Pedro. E é a passagem, primeira vez que Jesus chama a atenção de Pedro por Simão. Simão, Simão. E quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê desde o começo, quando Jesus chama Pedro para ser seu discípulo, Pedro começa a apresentar, segundo a Bíblia, algumas características dele. Pedro começa a apresentar características de liderança. Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo, tu sabes. Pedro, ele tinha esse perfil. Ele tinha aquele que bate no peito. Deixa comigo. Então, automaticamente, quem começa a confusão dá a se imaginar quem? O próprio Pedro. Por isso que Jesus chama a atenção de Pedro. Ei, Simão, Simão, calma aí. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Aí é interessante. Eu fui pesquisar como é que funciona essa peneiração de trigo. Por que justamente o trigo? E quando a gente começa a estudar sobre a peneiração de trigo, a gente vai ver que o trigo, ele possui o seu tronco ali, quem já viu uma espiga de trigo, e nessas espigas tem várias sementes. Quando o trigo é ruim, dá em torno de 10 sementes. Quando é bom, dá em torno de 30. Mas quando é gordo, dá em torno de 60 a 100.
E quando Jesus fala, Satanás já recebeu a autorização de vos peneirar, é porque essas sementes ficam armazenadas do lado de dentro, onde tem uma casca. Então, certamente, para mim tirar o que está dentro, eu tenho que acabar com o que está fora. Aí o Senhor me mandou dizer aqui nesta noite, tem alguns Pedros, que esse processo que você está passando não é em vão. Eu dei a autorização, o Senhor está falando. O Senhor está dizendo, aqui eu estou te peneirando, eu dei autorização para Satanás te peneirar mesmo. Mas é porque ele quer tirar o que tem dentro de você. E quando a gente começa a entender o que o Senhor quer tirar dentro de nós, a gente vai aprender um pouco sobre o trigo, porque o trigo novo, quando ele entra na peneira, ele é machucado. E junto com o trigo, como o Senhor já tem numa parábola que diz em Mateus, vem o joio também. E o joio cresce rápido e atrapalha um pouco o trigo. O joio e o trigo cresce assim, ó, no mesmo nível. Só que um demora mais, que é o trigo. A diferença é que o trigo germina, o joio não. O trigo nasce com semente, o joio nasce vazio. Quem nós estamos sendo? Trigo ou joio? O Senhor está olhando para nós e falando, é trigo. Ou o Senhor está olhando para nós e está falando, é joio. E quando a gente começa a estudar sobre essa peneiração, há um processo. Passa a ceifa, vamos para a peneira, quem manja bem mesmo. E dói. Jesus compara Pedro com a peneira, com o trigo. E a peneira é a vida. E dói. E dói. E dói. Talvez você esteja passando por essa dificuldade. Está passando pela peneira da vida que foi ordenada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dói. Que dói. Mas quando a gente vê, essa peneira é necessária. Porque se Pedro não tivesse passado pela peneira, certamente ele não teria salvado 3.000 almas. Pedro não teria escrito a Bíblia. Pedro não teria sido aquele líder que estava orando em Atos 2, onde desce o Espírito Santo. Pedro não teria participado daquela escolha de Estevão, aquele que chegou, através de Estevão chegou Paulo. Então foi Pedro, depois Estevão, depois Paulo, que escreveu mais do que da metade do Novo Testamento. Sabe que essa peneira é necessária para um propósito maior que Deus tem planejado para a sua vida. E o Senhor comenta sobre a ceia, e isso não acontece só com o trigo, mas com a uva também, onde surge o vinho. Eu fui pesquisar sobre a uva, e um método mais eficiente, por mais que nós tenhamos todas as tecnologias do mundo, é a extração da uva pisando nela. De todas as tecnologias e ferramentas, ainda um método mais eficaz é pisando nela. O mundo tem tantas maneiras, tantas ferramentas de tu se dar bem, de tu ter uma vida boa, mas o Senhor manda te dizer nessa noite, o jeito mais eficaz para tirar o melhor de ti é eu pisando. Aguenta as pisaduras, porque é onde vai sair o melhor de ti. Esse processo não vai te matar. A peneira não era para matar Pedro, era para tirar o melhor de Pedro. A peneira não era para matar Simão, era para tornar um novo Pedro.
A peneira foi necessária, porque quando Jesus aparece na praia, em vez de Pedro ligar para os peixes que estavam nas redes, Pedro pula do barco e vai a Jesus. A peneira traz uma perspectiva diferente. Eu estou produzindo, está dando tudo bem, Deus me tirou da luta, eu passei pela peneira, Jesus aparece, eu deixo tudo o que o Senhor me der, eu pulo no mar e vou a Jesus. A peneira é necessária para você conhecer verdadeiramente a Cristo. Então esse processo de peneira não é para te matar, mas é para tirar o melhor que existe de você. Eu entrego essa mensagem para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?